O Cruzeiro, infelizmente, acabou hoje reagindo de forma tardia. Teve aí boa parte do campeonato para basicamente defender a sua vaga, porque o Cruzeiro, desde o início, brigava na parte de cima, conseguia ficar na zona de Libertadores, mas infelizmente, a partir do retorno, o desastre começou. E é até interessante a gente pontuar que houve uma abertura de vagas, né? O Flamengo vence a Copa do Brasil e com isso se abre mais uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. O próprio Botafogo, com o título da Copa Libertadores da América, acaba proporcionando também mais uma abertura de vaga. E mesmo com 8 equipes se classificando por meio do Brasileirão, o Cruzeiro merecidamente não vai à Libertadores. Fim de temporada melancólico, por mais que o Cruzeiro tenha vencido hoje, eu acho que tem até alguns destaques interessantes, principalmente por parte dos jovens, daqueles que a médio e longo prazo podem ajudar muito o Cruzeiro em todos os sentidos, dentro e fora de campo. E aí dá para se falar de Jonathan Jesus, de Kaique, principalmente do garoto Tevez. Esses se destacaram na partida, além dos veteranos Cássio e Lucas Silva. O Cruzeiro fez um primeiro tempo interessante, competitivo, realmente mereceu 1-0. Agora no segundo tempo foi moroso, foi um time muitas vezes passivo, que não tinha coragem, que não tinha ímpeto, pouco conseguiu agredir o Juventude. Teve até uma boa chance com o Vitinho e depois de alguns bons minutos, um pênalti que deveria ter sido marcado, muito claro, em cima do garoto Tevez. Mas o Juventude, muito mais à base da disposição, do ímpeto, conseguiu imprimir um ótimo ritmo na etapa complementar e esbarrou no Cássio, né? Teve um chute fora da área do João Lucas, que deu muito trabalho ao Cruzeiro. Na reta final, o Diego Gonçalves, por 2 vezes, teve algumas oportunidades interessantes, inclusive até exigindo também uma defesa muito boa do goleiro Cássio. Então, no segundo tempo, foi um Cruzeiro sendo mais ou menos um retrato do que a gente se acostumou a ver nos últimos meses. O Juventude ficou sem a vaga na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai novamente disputar uma competição internacional, a Sul-Americana, que tem o seu valor, mas não é o que o Cruzeiro queria, não foi o objetivo traçado por essa gestão. Pela anterior até sim, quando se falava de ficar entre os 10 primeiros colocados, mas pela atual não, e ainda mais depois de tanto investimento feito, fica um pouco mais delicado não se conquistar essa vaga. O certo é que há um aprendizado muito grande a ser extraído por todos dentro do Cruzeiro para entender o porquê esse objetivo não foi alcançado, e aí que no ano que vem as coisas possam ocorrer de uma maneira diferente, já a partir do planejamento. O Valu terminou com uma frase sensacional, né, que é do Muricy Ramalho, que é: a bola pune, e a bola puniu o Cruzeiro. Agora, Valu, é aquela velha máxima, né, de juntar os cacos, porque é um fim de temporada decepcionante por tudo que o torcedor do Cruzeiro esperava, por toda a expectativa que foi criada, e é um Cruzeiro que termina vice-campeão da Copa Sul-Americana e de fora da Copa Libertadores. O único alento é que essa 9ª colocação coloca o Cruzeiro na 3ª fase da Copa do Brasil, né? Então, pelo menos o Cruzeiro acaba ali não precisando de enfrentar adversários que não têm gramados ou locais de maior qualidade, como foi, por exemplo, contra o Souza. Agora, é muito pouco para o que o Cruzeiro poderia ter e teve condições por várias vezes ao longo da temporada de ter conquistado, né, Valu? O Cruzeiro deixou de depender de si mesmo na última rodada do campeonato, quando o Bahia iria enfrentar o lanterna do campeonato, o Atlético Goianiense. O Bahia passou, venceu por 2-0. E agora que a diretoria de futebol do Cruzeiro e os atletas, eles entendam o que foi essa temporada, a falha que eles cometeram nessa temporada, porque foi uma falha. O Cruzeiro ficou o tempo inteiro na zona de classificação da Copa Libertadores e no momento mais importante o Cruzeiro acabou saindo e perdendo a vaga. O Cruzeiro não mereceu a vaga, é um segundo turno muito ruim, um Cruzeiro que não conseguiu vencer fora de casa. Hoje foi talvez aí uma das poucas vitórias do Cruzeiro fora de casa e com muito custo. A gente viu a reta final ali do segundo tempo. A 4ª vitória do Cruzeiro. A última tinha 4 meses contra aquele adversário que a gente não pode falar o nome, senão o pessoal fica bravo. Então, é muito pouco, Valu, é muito pouco e não dá. O torcedor, ele fica chateado, ele tem o direito de se chatear, porque eu falei várias e várias vezes aqui na Samuca TV, se tem alguém
que não merece críticas esse ano é o torcedor. O Samuel até fez uma postagem no Twitter falando sobre a média de público. O Cruzeiro teve uma baita média de público, tendo jogado 2 jogos no Independência, tendo jogo sem torcida, jogo em Cariacica, e mesmo assim uma média muito boa de público. Então o torcedor ele pode ficar chateado. Agora, os jogadores e a diretoria do Cruzeiro eles precisam de fazer aí uma autocrítica e entender onde eles erraram, porque o Cruzeiro ficou de fora da Copa Libertadores, que era o objetivo que essa atual diretoria colocou como principal, e esse erro ele não pode aparecer no ano que vem. O ano que vem o Cruzeiro tem que acertar na escolha do treinador, o Cruzeiro tem que acertar o máximo que for possível na janela do começo do ano e começar o ano já com uma ideia de jogo que vai perdurar aí ao longo da temporada, para que o Cruzeiro não passe por isso mais uma vez. O Cruzeiro tem que parar com esse momento de toda vez, a cada 3 meses, o Cruzeiro troca o treinador. Não, o Cruzeiro precisa de ter equilíbrio, o Cruzeiro precisa de ter constância no projeto esportivo, e ano que vem o Cruzeiro precisa de voltar à Copa Libertadores. O objetivo tem que ser esse, e o Cruzeiro não pode deixar ele escapar. Então tem que ser mais constante nas partidas dentro e fora de casa, e o Cruzeiro tem que estar melhor preparado para o ano que vem. Então, que a diretoria e os jogadores que aqui forem permanecer, tirem essa reta final de ano para refletir e entender aonde todos eles erraram, porque o erro deles acabou respingando na instituição, a instituição foi a mais prejudicada, e ano que vem esse tipo de erro não pode acontecer. É verdade, Pedro. E o Cruzeiro que chegou a 64 jogos, então, na temporada, 26 vitórias, 18 empates, 19 derrotas. Foi a vitória de número 14 no Campeonato Brasileiro, uma vitória que acabou não servindo de nada ao Cruzeiro. Para não falar de nada, né? Serviu ali só naquela questão da terceira fase da Copa do Brasil, mas não era isso que o Cruzeiro estava procurando, evidentemente, principalmente desde maio ali. O Cruzeiro estava procurando a participação direta na Copa Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Teve todos os caminhos, ele esteve em todos os caminhos. Chegou à final da Copa Sul-Americana, permaneceu dependendo apenas de si até a rodada 37. Claro, trabalho do Diniz, um trabalho péssimo nas últimas 15 partidas. O trabalho do Seabra, que foi, de fato, o principal trabalho do Cruzeiro no ano, chegou um momento em que também não rendia. Foram 7 pontos conquistados em 24 disputados, enfim. Então, passa toda essa responsabilidade, né? E de uma vez por todas, né? Eu acho que dentro do Cruzeiro é preciso um olhar geral, um olhar para si mesmo, desde o Pedro Lourenço, passando pelo senhor Alexandre Matos, e ficou muito claro, né? O futebol não é feito de palavras, né? Quando o Alexandre disse em determinado momento que essa gestão não perderia um campeonato brasileiro, um campeonato mineiro, perdão, como a gestão anterior perdeu. Pois bem, o Cruzeiro perdeu uma classificação à pré-Libertadores, que era bastante encaminhada, e também foi derrotado de uma maneira acachapante na final da Copa Sul-Americana. Então, que o Cruzeiro tenha noção, as pessoas responsáveis pelo futebol tenham em mente que é necessário ser feito muito mais dentro de campo do que nos microfones, porque o que a gente espera para 2025 é um Cruzeiro de fato forte, e isso o Samuel já falou em muitas oportunidades, dessa hemorragia do Cruzeiro com relação ao cargo técnico, né? A gente tem sim o Flamengo, que já foi campeão assim, mas geralmente tem rios e mais rios de dinheiro para colocarem no futebol. A gente está vendo, olha o Fortaleza como é que finaliza mais um campeonato brasileiro. Claro, ninguém está falando que o Fortaleza é um coitadinho, já disse o próprio Marcelo Paz, o próprio Alexandre Matos, quando falou aqui a Samuca TV, disse que o Fortaleza disputou financeiramente jogadores com o Cruzeiro, mas é um processo, né? Muitos querem um Juan Pablo Vojvoda, mas nem todos têm paciência de formar um Pablo Vojvoda, né? Então, que o Cruzeiro consiga, diante de tudo isso, voltar bem diferente no próximo ano. A gente segue esperando ali o Samuel Venâncio para a entrevista
coletiva